Boa noite a todos. Eu sou a professora Jusilene de Souza Ruiz, sou doutoranda em Educação, sou integrante do grupo NEPFortes e hoje eu vou estar aqui mediando nosso primeiro dia, nossa primeira palestra. Então, mais uma vez, boa noite a todos. É com muita satisfação que iniciamos hoje o primeiro encontro internacional do NEPFortes, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Formação de Professores para o Desenvolvimento Sustentável, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que tem como líder o nosso professor doutor Rafael Rossi. E é com muita satisfação também que temos a palestrante de abertura, a professora doutora Clarice Duarte. A professora Clarice, ela é bacharel em Direito, doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É professora universitária, ela aí já, né? Oi, professora. É professora universitária e suas pesquisas abrangem a temática dos direitos humanos, com especial ênfase na efetivação dos direitos sociais à educação e à saúde e no estudo das políticas públicas. Assim, a temática hoje, dessa noite, é o direito educacional como um direito fundamental de natureza social. Que legal essa temática, hein, professora? Tenho certeza que a senhora vai trazer enormes contribuições aqui para nós, né? Que somos estudiosos, né? Queremos cada vez mais se aprofundar nessa temática. Então, teremos aí uma fala sua de aproximadamente 30 a 40 minutos, e logo abriremos para 3 perguntas. Então, eu peço aí para quem está nos assistindo, que vão prestigiar a fala da professora, já vão anotando as suas perguntas, coloque aí no chat para a gente, que as 3 primeiras perguntas ela vai estar aqui respondendo para a gente. E agora eu passo a palavra para a professora Clarice Duarte. Mais uma vez, é uma satisfação enorme, né, de escutá-la aqui nessa noite. E muito obrigada por ter aceito esse convite. Tenho certeza que vai abrir com chave de ouro aí o nosso evento. Professora, tá silenciado. Ai, gente, desculpa. Boa noite. Eu gostaria, então, em primeiro lugar, de agradecer o convite do professor Rossi, do professor Rafael Rossi. Queria parabenizar a iniciativa de vocês, desse grupo de pesquisa, dizer que o tema da formação de professores é um tema muito caro para mim. Eu estou, inclusive, no momento, eu dou aula na Faculdade de Educação da USP, de uma disciplina dentro da licenciatura, é uma disciplina chamada Política e Organização da Educação Básica no Brasil. E nós temos, assim, eu trabalho muito também com a professora Sônia Krupa, que coordena um núcleo lá de avaliação institucional e que é todo voltado para a formação de professores. Eles têm vários vínculos com uma série de escolas e tal, e essa é a temática principal. Então, eu fiquei muito contente quando recebi o convite, porque realmente é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Então, eu estou aberta aqui às questões de vocês, qualquer esclarecimento, por favor, fiquem à vontade, tá certo? Bom, então, eu vou, ótimo, trazer aqui a apresentação, né? O direito à educação como direito fundamental de natureza social. Para a gente entender, né, então, o que é a educação como um direito fundamental de natureza social, em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar para vocês, né, o que são os direitos fundamentais, né? Os direitos fundamentais, eles são direitos humanos positivados. O que significa direitos humanos positivados? São direitos que protegem alguma dimensão da dignidade da pessoa humana. Isso é o que está por trás de todos os direitos, é fundamento de todos os direitos humanos.
Quando esses direitos humanos alcançam algum grau de positivação, de reconhecimento oficial por uma autoridade competente em documentos jurídicos de caráter vinculante, eles passam a se chamar direitos fundamentais. Outros autores utilizam, algumas nomenclaturas diferentes. Uns utilizam direitos humanos só para falar das normas do Sistema Internacional de Proteção de Direitos da ONU, mas eu estou aqui esclarecendo, eu sigo a nomenclatura que o meu orientador, o professor Fábio Conder Comparato, utiliza. Ele tem um livro chamado Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, em que é um dos livros em que ele faz essa distinção. Então, eu vou falar hoje dos direitos fundamentais, porque a educação foi reconhecida formalmente na nossa Constituição como um direito fundamental e de natureza social. Vamos tentar entender melhor, então, o que é isso. Bom, eu comecei aqui a apresentação, só ver o horário que a gente está começando, com uma discussão sobre o que são, afinal, esses direitos sociais, já que a educação é formalmente reconhecida como um direito social na nossa Constituição. Quais são os fundamentos desses direitos? Como direitos humanos, eles têm como fundamento a proteção de alguma dimensão da dignidade da pessoa humana, como eu disse. Mas essa categoria, especificamente, nós vamos ver que ela está ligada, ela tem um outro fundamento além da proteção da dignidade da pessoa humana. Vamos ver quem são seus titulares, qual sua natureza jurídica, qual o objeto desses direitos, que tipo de deveres eles geram para o poder público e o que significa dizer que eles são direitos de implementação progressiva, que é assim que eles aparecem em alguns documentos, do Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos, que o Brasil, no Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele ratificou esse pacto, e nesse pacto é que existe essa previsão, expressa dos direitos sociais como direitos de implementação progressiva. Então, nós vamos ver do que se trata. Pois bem, eu estava falando do fundamento específico dos direitos sociais. Quando eu falo direitos sociais, no plano internacional, eu estou falando da proteção dos direitos humanos da ONU, eu estou falando, é como se fosse uma abreviatura de direitos econômicos, sociais e culturais. A gente usa muito, fala direitos sociais, e a educação é especificamente um direito social. Então, vou me referir aqui sempre como direito social, Então, os direitos sociais, eles têm uma peculiaridade, Eles têm como fundamento a razão de ser, por que é que eles existem, para que eles existem, é para realizar o princípio da igualdade material. Por trás de todo o direito social, existe essa preocupação, de realizar a igualdade, diminuir as desigualdades existentes no plano concreto. Por quê? Porque esses direitos, eles são direitos que, por meio da lei, a lei, ao reconhecer um direito social, o nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição, automaticamente isso gera o direito, nós vamos ver, a uma política pública, que é uma igualdade, a ideia de uma igualdade feita pela lei. Essa ideia de igualdade material que se contrapõe à ideia de igualdade formal, ou isonomia, que é a igualdade perante a lei. Mas quando estou falando de direitos sociais, a lei ela assume um papel de destaque para a realização de objetivos específicos ligados à realização, à redução de desigualdades ou à realização do princípio da igualdade material. Então, eles têm um objetivo concreto, que é reduzir essas desigualdades para produzir justiça social, para proteger grupos que estejam numa situação, nós vamos ver, de vulnerabilidade, que merecem um tipo de proteção diferenciada por meio da lei, mas que não adianta eu reconhecer a todos, meramente para efetivar esses direitos, eu reconhecer que todos são iguais perante a lei, que foi uma conquista muito importante, da época da Revolução Francesa, mas com o tempo ela foi se tornando, foram percebendo que ela era
insuficiente, porque numa sociedade em que há uma desigualdade, né, no plano concreto muito grande, se eu trato todos, né, como iguais, todos são iguais perante a lei, como na prática essa igualdade não existe, isso vai acabar gerando, muitas vezes, uma desigualdade ainda maior, porque é preciso, pela lei, tentar diminuir essa situação concreta de desigualdades. Nós vamos ver como isso acontece. Partindo da ideia de que a desigualdade não é algo natural, não é algo que se produz naturalmente, que existe e que não pode ser de outra forma. Não. As desigualdades, elas não são um dado, elas são algo que é construído por meio de escolhas a respeito de como vão ser gastos o orçamento público, né? Se nós vamos, por exemplo, oferecer condições, né, para que todos possam estudar, para que todos possam ter o tratamento de saúde adequado, para que todos tenham uma proteção na sua velhice com previdência social, todos que trabalham, ou as proteções, né, por acidentes, riscos do trabalho, como no caso das prestações do INSS, né? Então, o que é importante a gente guardar daqui, né? Que ao mesmo tempo em que elas são construídas, essas desigualdades, elas podem ser desconstruídas, ou ao menos reduzidas, né? E é aí que vem o papel das políticas públicas e da igualdade feita pela lei, para desconstruir de maneira ativa, com uma participação ativa do Estado, as desigualdades que nós encontramos na vida social. Pois bem, e quem são, né, se a igualdade material é a razão de ser desses direitos, é aquilo que eles perseguem, né? Quem é que são os titulares dos direitos sociais, né? E aqui é importante que a gente perceba que os direitos sociais, ao mesmo tempo, assim como os demais direitos fundamentais, assim como os outros direitos humanos, que são os fundamentais, que podem não ter, né, por exemplo, os direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. Formalmente, essa declaração ela não é reconhecida como um documento vinculante, que obriga os Estados, embora ela tenha um caráter, né, simbólico muito importante, ela tenha influenciado os textos das nossas próprias constituições que reconheceram esses direitos. Pois bem, de acordo com a concepção contemporânea que é trazida pela Declaração Universal, os direitos fundamentais, os direitos humanos como um todo e os fundamentais positivados, eles são direitos, ao mesmo tempo, universais, porque pertencem a todos, mas eles também são direitos que têm como foco, né, justamente para reduzir as desigualdades, como a gente estava conversando, eles são direitos que pertencem a todos, mas que devem ter como foco prioritário o atendimento de determinados grupos vulneráveis dentro da sociedade. Por quê? Porque esses grupos têm justamente mais dificuldade de acesso a determinados bens produzidos socialmente, a determinados bens, né, que são oferecidos pelo poder público por meio da previsão de recursos, né, dos orçamentos públicos, por meio da criação de condições concretas para que todos possam ter acesso a uma qualidade de vida mínima, né, e para isso eu preciso dos sistemas públicos de educação, de saúde e assim por diante. Então, qual é o critério que eu posso utilizar de maneira, né, legítima juridicamente para determinar quais são os grupos vulneráveis, né, os grupos que vão merecer um atendimento prioritário por meio de políticas públicas que vão focar, né, na redução das desigualdades que esses grupos têm para atingir o mesmo grau de proteção e de exercício mesmo do direito. Então, são vários critérios. Pode ser a condição social, a condição racial, de gênero, a condição etária, a determinadas regiões de um país, né? Então, eu preciso verificar, quando eu procuro saber, né, qual é a taxa de aproveitamento, de exercício de um direito, eu tenho que procurar
Vou ter uma média, mas eu tenho que procurar por trás dessa média se está havendo uma distribuição proporcional aos diversos grupos. Ou se, por exemplo, como nós vamos ver, no caso de... Tem alguns casos em que as mulheres pardas e negras têm muito mais dificuldade de acesso, né, a uma vaga no ensino superior, por exemplo, elas acabam sendo evadindo, né? E aí a gente começa a falar da ideia de jovens nem, nós vamos ver isso, né? Que nem trabalham, que nem estudam. Então, fazendo pesquisas, fazendo um diagnóstico sobre quem é que está excluído desse direito, eu vou perceber quais são os grupos, né, que merecem uma proteção diferenciada. O critério etário, por exemplo, ele está ligado à ideia da proteção integral da infância. Essa é uma doutrina que vem também do Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos, da ONU, e que dá prioridade ao atendimento das crianças e adolescentes no nosso ordenamento jurídico. Essa doutrina está prevista no nosso artigo 227, né, da Constituição, e que acabou originando o Estatuto da Criança e do Adolescente, sempre com essa perspectiva, né, de dar um tratamento diferenciado para essa população, porque ela é considerada um grupo vulnerável e que merece um atendimento diferenciado para ter os seus direitos garantidos. Só que, ao mesmo tempo, além deles serem direitos que pertencem a esses grupos, eles são também direitos individuais, direitos que vão ser exercidos, usufruídos individualmente. Então, é o direito a uma vaga num hospital, a uma vaga na creche, é o direito a uma prestação, um benefício de prestação continuada e assim por diante. E nós vamos ver que, às vezes, esses direitos geram, de modo imediato, esse aspecto individual, mas, às vezes, eles também geram políticas públicas e que vão sendo realizadas de modo progressivo, isso nós vamos ver em seguida. Pois bem, durante muito tempo, houve uma discussão se os direitos sociais podem ser considerados, de fato, verdadeiros direitos. Porque, diferentemente dos direitos individuais, e entre os direitos individuais eu posso citar os direitos civis e políticos, por exemplo, os direitos civis, a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, que está sendo tão discutida hoje em dia, direitos políticos, o direito de votar e ser votado. Em geral, os direitos individuais, eles eram protegidos por meio de... Eles geravam um tipo de obrigação por parte do Estado, muito mais de uma abstenção, de não interferir na liberdade da esfera individual. Era essa maneira que esses direitos eram garantidos. No caso dos direitos sociais, não. Lembram da ideia da igualdade feita pela lei? É preciso que haja uma intervenção do Estado para que ele possa construir concretamente as condições para o exercício de direitos, criando sistemas públicos adequados de educação, de saúde, de previdência social e assim por diante. Então, ao mesmo tempo em que, quando eu reconheço um direito como um direito fundamental, um direito humano positivado, e a nossa Constituição faz isso em relação à educação, o que eu tenho que prestar atenção? Eu tenho que prestar atenção que eu estou falando de direitos que são universais, pertencem a todos, direitos que são interdependentes e indivisíveis. O que quer dizer isso? Lembra que eu falei da concepção contemporânea dos direitos humanos, da Declaração Universal? A Declaração Universal, ela traz essa perspectiva, que a gente chama de concepção contemporânea, de que não é possível estabelecer uma relação de hierarquia entre, de um lado, os direitos civis e políticos, e, de outro, os direitos econômicos, sociais e culturais, ou sociais, como eu estou abreviando aqui. Por quê? Porque é tão importante você proteger a liberdade, que é o fundamento desses direitos civis e políticos, quanto a igualdade, quanto à realização da igualdade material. Não há que se dizer que apenas os direitos individuais, que geram uma obrigação de abstenção do Estado, que só eles podem ser considerados verdadeiros direitos. Até porque, também para garantir esses direitos, por exemplo, o direito de votar e ser votado, eu preciso de uma intervenção do Estado, a criação de todo um sistema público eleitoral.
eu preciso, para garantir o direito de ir e vir, um sistema de segurança pública. Então, na realidade, existe uma distinção, né, didática que se faz, e até dos momentos em que cada um desses direitos foi conquistado, né? Então, os direitos civis e políticos estavam lá previstos, né, nas declarações de 1789, dos direitos do homem e do cidadãos, a Declaração Americana. Então, ali, naquele momento, já se dava essa ênfase aos direitos civis e políticos. Os direitos sociais, eles, em geral, vêm posteriormente. Por quê? Porque eles são direitos que dependem, são direitos de grupos vulneráveis e dependem da organização por parte desses grupos. Então, no caso, um grande impulso para o reconhecimento dos direitos sociais foi a Revolução Industrial, o trabalho, né, nas indústrias, que muitas vezes, né, não era regulamentado como nós conhecemos hoje, né, com um número limitado de horas, limites para trabalho de crianças e mulheres, enfim, uma série de direitos, como descanso semanal remunerado e assim por diante. Isso tudo, né, não foi sempre assim, isso foi fruto de várias revoltas, de várias lutas, de várias exigências, e aí esses direitos passaram a ser reconhecidos nos ordenamentos jurídicos contemporâneos. O que acontece? Quando os direitos sociais passam a ser reconhecidos, como eles têm uma dimensão política mesmo, muito inovadora, política não no sentido partidário, mas política no sentido de que eles envolvem escolhas sobre a alocação de recursos, sobre quem é que vai, né, ter acesso a determinados direitos, de onde eu vou ampliar direitos e de onde eu vou retirar alguns direitos. Então, essas escolhas têm que ser feitas para a realização dos direitos sociais. Mas o que importa é reconhecer que todos os direitos fundamentais são igualmente importantes, eles são, por isso, interdependentes. De nada adianta eu garantir o meu direito de ir e vir se eu não tenho o meu direito à saúde garantido. De nada adianta eu ter o direito à minha liberdade de expressão se eu não consigo, por exemplo, se eu não tenho direito de acesso à educação, a minha liberdade de expressão vai ficar tolhida, porque eu tenho menos acesso, né, à informação. E assim por diante. Então, o que a gente tem que guardar? A gente tem que perceber. A gente tem que perceber que ambos, tanto os direitos sociais quanto os civis e políticos, eles geram obrigações tanto de natureza positiva, de criar as condições materiais, quanto de natureza negativa, né? Como, por exemplo, não interferir na esfera de liberdade individual. O que pode acontecer então não existe uma diferença quanto à natureza, ambos são verdadeiros direitos, mas pode haver uma diferença no máximo de grau. Por quê? Porque as prestações de natureza positiva, elas são o núcleo dos direitos sociais, né? Não é possível a gente pensar na realização dos direitos sociais, praticamente, sem que a gente pense nessa dimensão da proteção material. Embora nós vamos ver que até no caso dos direitos sociais, como, por exemplo, para garantir a liberdade sindical, para garantir a liberdade de pensamento, nós vamos ver alguns casos práticos em que há mais uma postura abstencionista do Estado. Mas, de modo geral, as políticas públicas, elas vão estar, né, e as prestações de natureza positiva que estão por trás delas, elas vão estar, né, vão ser super importantes para a garantia de direitos sociais em geral. Bom, é por isso que nós dizemos que os direitos sociais têm como objeto políticas públicas. Por quê? Porque eles não se realizam pela mera abstenção por parte do Poder Executivo. Eles dependem tanto da atuação do Poder Executivo quanto do Legislativo. Por quê? Porque eu preciso prever recursos orçamentários para a sua realização. Eu preciso criar estruturas, né, e pôr em prática uma série de atividades, que é o que corresponde aos sistemas, o que faz funcionar, né, os sistemas públicos de saúde, educação, etc. Então, eles vão depender, por um lado,
inclusive, da atuação do legislativo, no sentido de produzir leis, definir diretrizes e bases da educação nacional, as competências, distribuir as competências dos entes federativos, estabelecer as condições concretas para a realização de direitos que estão previstos de modo mais genérico na Constituição. Então, esses direitos, eles são direitos que envolvem a participação de tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, e no caso de haver omissões, vai ser o Judiciário que vai se pronunciar a respeito disso, né? E aí, essa ideia, retomando a ideia de que eles são direitos de implementação progressiva. Por quê? Porque as políticas públicas, para eu garantir os direitos sociais, eu não consigo garantir integralmente a todos os grupos de uma vez só, mas eu tenho que pensar em como fazer para haver gradualmente sempre uma expansão, né, no sentido de melhorar a proteção para ir atingindo outros grupos, né, outros grupos prioritários. Bom, quando a gente fala do direito social, a gente tem uma contraparte. A gente viu que eles são direitos tanto dos indivíduos como de alguns grupos que estão numa situação de maior vulnerabilidade, e eles geram deveres, obrigações por parte de quem? Por parte do Estado. O particular também tem que observar os direitos sociais, mas quem tem a obrigação, o dever de criar as prestações de natureza positiva para fazer valer esses direitos, de alocar recursos orçamentários, definir, fazer convênios de pessoal, contratar serviços, assim por diante, é o poder público, é o Estado. E aí, os direitos sociais, eles podem gerar pelo menos 3 tipos de obrigações, de deveres por parte do Estado. De um lado, ele gera um dever de respeitar. Então, o Estado ele tem que adotar medidas, ele não pode adotar medidas que inviabilizem ou frustrem o exercício desses direitos. Ele não pode, ele próprio, violar esses direitos. Criando, por exemplo, uma norma que não tenha uma justificativa voltada à redução das desigualdades, à realização de justiça social, que é o fundamento, nós vimos, que está por trás de todos esses direitos. Por outro lado, eles também geram um tipo de dever, um tipo de obrigação, que nós chamamos o dever de proteger. Por quê? Porque, além dele próprio não poder violar, o Estado tem que impedir, criar medidas que impeçam que atores não estatais frustrem ou inviabilizem o exercício desses direitos. Então, por exemplo, quando nós temos esses grandes acidentes, né, esses grandes danos ambientais, nós temos situações, né, em que o poder público deixou de por exemplo, utilizar a verba necessária para, enfim, criar condições, né, mais seguras e que pudessem evitar, né, se existe um perigo ambiental, como é que eu vou fazer? Eu vou tirar uma população que está numa área de maior risco? Onde é que eu vou colocar essa população que tem direito à habitação, né, tem direito à escola? Eu vou tirar daquele local? Como é que eu vou garantir? Não vou impedir que outros direitos se realizem, né? Mas se o Estado ele se omite e deixa, por exemplo, um grande nível de poluição no meio ambiente, ele está impedindo, ele está deixando de proteger esses direitos, porque ele está deixando com que terceiros violem, e aí ele vai responder por omissão se ele não evitar que os entes privados violem esses direitos. Por outro lado, os direitos sociais, e aí aqui está o núcleo, o foco, né, desses direitos, dos deveres que eles geram, que é de implementação. Implementação significa a adoção de medidas positivas no sentido de que prestações de natureza positiva, que permitam o exercício desses direitos.
Então, criar as condições concretas para que eu possa garantir o meu direito de acesso à educação, e não só acesso, como permanência e com qualidade. Para eu garantir a permanência e com qualidade, eu tenho que criar, né, isso a nossa Constituição obriga, o poder público tem que criar, por exemplo, programas suplementares de material didático, de transporte, de alimentação escolar. Então, sem isso, muitas pessoas não poderiam exercer esse direito, né? E aí, isso aprofundaria as situações de desigualdade já existentes na sociedade. E aí que surge a obrigação do Estado de implementar essas medidas como forma de efetivar, de garantir os direitos sociais. Bom, eu já falei um pouquinho da progressividade, né, da implementação progressiva, mas a ideia é que o Estado deve sempre avançar no sentido de, gradualmente, de forma contínua, e ampliando a prestação, a proteção e a realização desses direitos. Isso está previsto no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que o Brasil ratificou e faz parte do nosso ordenamento jurídico. A nossa Constituição, ela tem uma cláusula, a gente chama uma cláusula aberta, né, que está no artigo 5º, parágrafo 2º, que permite a incorporação, né, de direitos por meio da ratificação desses instrumentos de proteção, como é o caso do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Para garantir essa progressividade, o planejamento é fundamental, porque o planejamento, que é obrigatório para o setor público, na nossa Constituição, o artigo 174 determina, né, a sua obrigatoriedade, por meio do planejamento, o poder público vai poder fixar determinadas metas concretas, que são resultados a serem atingidos ao longo do tempo. Então, por meio desse planejamento, é possível pensar numa proteção que vá sempre num sentido, né, de gradualmente ir aumentando a sua proteção. E qualquer medida regressiva, no sentido de deixar de proteger um direito que já alcançou uma proteção constitucional, por exemplo, ela deve ser plenamente justificada numa situação em que a prioridade em relação a outro direito, às vezes, voltando ao exemplo de um dano ambiental, de uma coisa de força maior, né? Bom, com isso eu encerro essa primeira parte, falando um pouquinho do que são esses direitos sociais, e agora eu vou discutir com vocês como é que esses direitos fundamentais de natureza social estão previstos na nossa Constituição e que tipo de regime jurídico eles têm. Os direitos fundamentais, o próprio nome já diz, né, são direitos que têm uma importância muito grande, porque as constituições contemporâneas, a razão de ser delas é a proteção de direitos fundamentais, por meio, inclusive, da garantia da separação de poderes, né? Para que eu possa permitir a realização desses direitos e a solução de eventuais conflitos na sua aplicação. Então, nós vimos o que são os direitos sociais e agora vamos ver como é que eles aparecem na nossa Constituição e se eles têm um regime de proteção diferenciada, para daí a gente entrar na questão específica do direito à educação. Bom, para a gente fazer essa leitura a respeito do regime jurídico dos direitos sociais na nossa Constituição, a gente tem que partir de uma reflexão a respeito do modelo de Estado que a nossa Constituição adotou. Aqui no título, né, desse slide, eu estou colocando a Constituição Federal de 88 e modelo do Estado social e democrático de direito. Se nós formos ver o texto da Constituição, a gente vai ver que não existe uma norma expressa no direito constitucional brasileiro dizendo que, qualificando a nossa República como um Estado social e democrático de direito. O artigo 1º, no caput, ele fala expressamente em Estado democrático de direito, né? E aí, no parágrafo único, ele estabelece, inclusive, que toda a legitimidade desse Estado democrático se baseia na vontade, né,
popular. Todo o poder emana do povo, que pode exercer o poder de modo direto, né, por meio, por exemplo, de um referendo, manifestando suas posições, suas decisões em um referendo, um plebiscito, iniciativa popular, ou indiretamente, por meio de representantes. Né? Esses 3 exemplos que eu dei de democracia direta não se esgota aí. Né? Tem várias outras maneiras em que é possível exercer, né, essa democracia direta. Mas o importante é que, embora a Constituição não fale expressamente em Estado social e democrático de direito, muitos autores defendem que esse modelo de Estado, que a Constituição adotou sim esse modelo de Estado, e isso por quê? Porque ele está expresso, os valores desse Estado social, eles estão expressos em algumas normas da nossa Constituição. Então, primeiro, a Constituição ela consagra o princípio da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho. Ela abre já no artigo 1º, nos incisos 3º e 4º, ela trata, né, tanto da dignidade, que nós vimos que é fundamento de todos os direitos humanos, de todos os direitos fundamentais, portanto, também dos direitos sociais, né? E quando ela trata dos seus objetivos fundamentais, no artigo 3º, ela estabelece, né, o objetivo específico de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso está lá no artigo 3º, inciso 1º. No inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Vejam, esses são objetivos próprios do Estado social e democrático de direito, além dela estabelecer o dever de promoção do bem de todos sem preconceitos de raça, sexo, cor, idade, etc. Mas esse é a promoção do bem de todos. Nós vimos que isso não depende simplesmente de medidas, né, de abstenção, do Estado não interferir, mas o Estado tem que criar as medidas concretas. E quem é que cria as medidas concretas? Um Estado social. E a nossa Constituição, ela previu um grande número de direitos sociais. No artigo 6º, ela, que faz parte do título 2º, a gente vê que o direito à educação foi expressamente previsto como um direito fundamental de natureza social. O artigo 6º faz parte do título 2 da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais, e ao lado da saúde, do trabalho, da moradia, do lazer, da segurança, da previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, vem a proteção do direito à educação, reconhecido expressamente como um direito social. Nos artigos 7 ao 11, nós temos também a previsão de uma série de direitos dos trabalhadores, e aí esses direitos vão ser detalhados no título 8º, que trata da ordem social. Nós vamos ver o capítulo específico que trata da educação, vamos ver alguns aspectos, né, que estão ligados ao reconhecimento da educação como um direito social. Então, visto isso, nós podemos concluir que existe um regime jurídico diferenciado, de proteção reforçada dos direitos fundamentais da nossa Constituição, porque eles estão ligados à proteção da dignidade da pessoa humana, porque eles são reconhecidos como direitos de aplicabilidade imediata, isso está lá previsto no artigo 5º, parágrafo 1º, porque eles são reconhecidos como cláusulas pétreas, né, como um núcleo duro que não pode ser reduzido, não pode ser retirado nem o conteúdo da sua proteção reduzida, que é o reconhecimento como cláusulas pétreas, conforme o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Acontece que esse dispositivo, ele fala em direitos individuais, ele não fala em direitos sociais, como o rol de direitos que não pode ser retirado da Constituição nem diminuído. Mas nós vimos, por isso que é importante a gente ver o fato deles serem direitos, né, cuja titularidade
pode ser exercida por grupos vulneráveis, mas eles não deixam de ser direitos também que têm um exercício individual, eles não deixam de ter também uma dimensão individual. E a nossa Constituição, ela não estabeleceu um regime diferenciado entre os direitos civis e políticos de um lado e os econômicos, sociais e culturais de outro, como fez, por exemplo, a Constituição portuguesa. E, além disso, nós incorporamos a concepção contemporânea dos direitos humanos. Então, essa proteção reforçada, ela, na nossa Constituição, ela atinge, né? Ela protege não apenas os direitos individuais ou civis e políticos, muitos deles previstos no artigo 5º da nossa Constituição, mas não só, mas também os direitos econômicos, sociais e culturais. E no caso da educação, há um regime mais reforçado ainda. Por quê? Porque ele é reconhecido como um direito público subjetivo, nós vamos ver o que isso significa em relação ao regime dos direitos sociais em geral, e, além disso, nós temos um mecanismo, a garantia muito importante desses direitos, que é a chamada vinculação constitucional de receitas. É o fato de existir a previsão, né, orçamentária de uma percentual, no caso da União, 18%, e no caso dos estados e municípios, 25%, dos seus recursos, seu orçamento, para garantir o direito à educação. Então, essa vinculação, ela é uma proteção a mais. E ela é tão importante num regime democrático que, se vocês forem observar, em todas as nossas constituições democráticas, essa garantia esteve presente. E nas constituições dos períodos autoritários ou ditatoriais, elas não tiveram presentes. Então, hoje se discute até muito, né? Será que a gente mantém ou não? Pelo princípio da intangibilidade dos direitos fundamentais, que decorre do seu reconhecimento como uma cláusula pétrea, eu posso reconhecer que não é possível simplesmente retirar esse direito, né, da população. Ai, gente, desculpa, agora que eu estou vendo umas questões aqui, ó. O quanto a solicitação de um direito individual, creche, vaga, isoladamente por vias judiciais, podem interferir na solução política de modo coletivo? Obrigada. Excelente pergunta, Milena. Eu tenho um caso prático que eu vou tratar exatamente disso, que é uma questão realmente, né, quando eu tenho, na realidade, às vezes, uma colisão entre dois princípios, né, que é a questão da satisfação do direito à educação, mas no aspecto individual, de dois direitos, e, ao mesmo tempo, na verdade, por trás dessa sua pergunta, né, existe uma dúvida em relação, assim, que tipo de obrigações o reconhecimento do direito à educação como direito social gera. Ele gera obrigações de natureza individual, direito à vaga individual na creche, o direito ao leito no hospital, ou ele gera um direito à política pública que só vai ser exercido, como a gente viu, de modo progressivo, e aí eu não poderia dizer que eu tenho direito à vaga especificamente, mas eu teria o direito a que se crie uma política pública, e aí, se eu estiver no grupo que tem um foco prioritário, né, de acordo com os objetivos do Estado Social e Democrático de Direito e tal, eu vou ter a vaga individual de modo imediato. Senão, eu só teria esperando o meu lugar, digamos assim, na política pública. Na verdade, essas são... Eu vou trazer o exemplo específico, porque aí eu acho que a gente pode discutir, e aí eu já vou ter falado da ideia do próprio direito público subjetivo, que é importante para a gente responder. As possibilidades atuais, como para trazer o direito como uma ferramenta mais social e acessível, como fazer esses direitos fundamentais chegarem a quem mais precisa. Ótima pergunta. No final lê para a gente? Tá bom. Então, vamos indo. Quem sabe, durante a palestra, algumas coisas já fiquem esclarecidas. Mas, então, é importante, né, a gente reconhecer os direitos sociais como autênticos direitos, assim como os outros direitos civis e políticos, os direitos individuais. E, para isso, é importante a gente superar, vocês já são mais novos, né? Quando eu fiz faculdade, existia muito essa doutrina das normas programáticas, né? Que dizia que os direitos sociais
sociais, eles eram meras diretrizes, não poderiam ser reconhecidos como verdadeiros direitos. Eles eram orientações, mas não obrigavam, não vinculavam especificamente os poderes públicos, né? Acontece que a Constituição, ela não só reconheceu a aplicabilidade imediata desses direitos, ainda que seja a aplicabilidade imediata da política pública, que é seu objeto, nós vamos ver isso, mas ela também trouxe instrumentos processuais que permitem exigir esses direitos, tanto individualmente quanto em grupo. Então, como exemplo, a ação de descumprimento de preceito fundamental, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o mandado de injunção, além de uma ação também ordinária, que, mesmo que eu não tenha uma ação específica para garantir um direito social, qualquer violação, lesão, ameaça de lesão a direito, ela não pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Isso está lá no nosso artigo 5º, inciso 35. Então, o princípio da aplicabilidade imediata, ele convive com o princípio da progressividade dos direitos sociais. Como é que eu posso interpretar esse princípio, né? A ideia de que eu tenho que dar a realizar os direitos sociais na maior medida do possível, de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas. Mas eu não posso simplesmente dizer, eu não tenho recurso, então você tem direito, mas eu não tenho como pagar. Né? Que é a ideia do mínimo existencial. Aí a gente tem uma teoria que é para tentar dar uma resposta a isso. Então, o que é importante a gente fixar? Que os direitos sociais são verdadeiros direitos, assim como os demais, e que eles têm alguma dimensão de realização individual e imediata. Nós vamos ver as diferenças e em que casos isso acontece. Além disso, né, essa ideia de que eles não podem simplesmente ser excluídos, porque eles constituem cláusulas pétreas. As interpretações, né, que alguns utilizam, lembra que eu falei que o artigo 60, parágrafo 4, inciso 4, fala em direitos individuais. Alguns autores, como o constitucionalista Paulo Bonavides, ele diz, não cabe uma interpretação assim, literal, né, como se direitos individuais aqui se contrapondo aos direitos sociais. Não, porque de acordo com o nosso modelo de Estado, a gente tem que voltar sempre a isso, né, ele não estabeleceu essa diferenciação entre essas categorias de direitos, e de modo que é tão importante proteger uma quanto a outra, né? Então, eles estão de acordo com os nossos princípios do Estado social e democrático de direito e a própria razão de ser, sua própria razão de ser, ok? Então, aqui a gente entra, né, no direito à educação na Constituição. Lembrando que é um direito social, que se realiza por meio de políticas públicas, que tem a titularidade individual, mas também de grupos mais vulneráveis, e que, o critério, né, para definir quais são os grupos vulneráveis que vão ser atendidos primeiramente, pode depender de condição etária, condição étnico-racial e até em relação a desigualdades regionais que nós temos, né? Então, tem muitos direitos que a média brasileira, por exemplo, é X, só que em estados do norte, do nordeste, tem muitos direitos que existe uma dificuldade muito maior de ter acesso. Então, isso justifica políticas públicas que priorizem, né, que tragam uma proteção diferenciada para esses grupos. Pois bem, a gente viu que no título 8º da Constituição, né, é que os direitos sociais, aqueles previstos no artigo 6º, vão ser detalhados. Estou vendo aqui meu tempo. Eu vou deixar várias questões para a gente discutir, né? Vocês, como é um grupo de pesquisa sobre direito à educação, imagino que vocês conheçam bem, né, o título 8º da Constituição. Eu queria trazer essa ideia sobre o que são os direitos sociais, né? E como é que isso vai aparecer na proteção do direito à educação. Eu trouxe aqui um slide sobre os níveis, né? A educação básica, ensino superior, as etapas, educação infantil, creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, que vocês conhecem também, as modalidades de ensino, né? Educação especial, jovens e adultos,
indígena, profissional e etc. Mas eu queria entrar com vocês, peço licença para me estender só mais um pouquinho, para fazer essa diferenciação e chegar nesse caso prático para discutir com vocês. E aí eu vou querer ouvir vocês, a opinião de vocês. Então, a nossa Constituição reconheceu, né, a educação como um direito de todos e dever do Estado e da família. Houve muita discussão na época da Constituinte, né, e foi uma vitória ter colocado o Estado antes da própria sociedade, né? É um direito que o Estado tem, ele é que tem a obrigação de garantir. Claro, se a gente estiver falando da idade em que o direito pode ser exigido, né, porque o acesso é obrigatório, os pais, eles podem, inclusive, ser responsabilizados por meio do crime de abandono intelectual, está previsto no nosso Código Penal. Mas, de modo geral, né, o que eu quero mostrar para vocês é que qual é o alcance, o conteúdo desse dever do Estado em matéria educacional, né? Nós vimos já a questão da universalidade, do direito de natureza, as prestações de natureza positiva e negativa, aqui os princípios que regem a educação, e aí o que eu queria falar com vocês é essa questão do dever com a educação, como é que ele será garantido. A nossa Constituição, né, isso foi graças à Emenda Constitucional 59 de 2009, ela ampliou a faixa, né, da chamada educação obrigatória e gratuita. Inicialmente era apenas um ensino fundamental, que ia dos 7 aos 14. Com essa, e depois que aumentou para os 6 anos. Mas o que acontece? A política pública que existia para financiar o direito à educação, ela acabou focando, como grupo prioritário, ela focou a população de 7 a 14 anos e excluiu as pontas do sistema. Não previu um financiamento adequado nem para a educação infantil e também nem para aqueles que tivessem ultrapassado a chamada idade esperada, mas não tivessem tido acesso ao conteúdo da educação fundamental. Então, para corrigir isso é que houve a Emenda 59 de 2009, que ampliou, então, como é hoje, dos 4 aos 17 anos, do 0 aos 3, eu não posso obrigar que a criança frequente a escola, né? Mas, se ela quiser frequentar, aí é o que eu vou discutir com vocês. Qual é a posição, né, do poder público? Existe ou não esse direito, né, a política pública ou a vaga individual? O artigo 208, ele então utiliza essa figura do direito público subjetivo, que é um direito que ele pode ser exigido individualmente. Eu não vou entrar aqui na toda a justificativa, né, para isso, que a gente não tem tempo, mas se houver alguma pergunta eu posso entrar nisso. Mas o fato que eu quero discutir com vocês é se alguns casos práticos, aqui o direito à vaga em creche e a lista de espera. E aí eu já passo a palavra para a gente começar a conversar, discutir. E depois eu tenho alguns slides sobre políticas públicas, aí dependendo de como vocês quiserem dar continuidade. Mas o fato é, o atendimento à pretensão de quem se vale do direito de ação para garantir o direito à matrícula em escola pública próxima à sua residência, ainda que legitimamente, poderia resultar na preterição de outras crianças devidamente inscritas que aguardam há muito tempo na lista de espera, às quais também é garantido o direito à educação de forma igualitária. Inexistindo vagas suficientes para garantir a todos o exercício desse direito, o Poder Judiciário violará o princípio da isonomia se deferi-lo a quem se vale, ainda que legitimamente, né, do direito de ação, de exigir judicialmente. Quer dizer, qual a discussão aqui, né? O Judiciário ele reconheceu que existe um direito público subjetivo a ser matriculado em creche e em escola pública
próxima à residência da criança. Inclusive, no ECA tem essa questão da proximidade da residência. E esse direito, segundo essa decisão, ele não depende de lista de espera. O que é a lista de espera? A lista de espera é uma forma do poder público se organizar, né, por meio de uma política, né, uma política pública, ou pelo menos uma parte, né, dentro de uma política pública, mas para garantir esse direito, e porque existe um déficit grande, ele não consegue, do dia para a noite, garantir a todos a vaga. Mas e aquele que vai para o judiciário e diz, eu tenho direito público subjetivo? O que acontece com ele? Aí o Poder Judiciário vai dizer que não existe esse direito? Então, na realidade, essa decisão ela foi resolvida, né, dizendo-se que o fato de reconhecer o direito público subjetivo à vaga para aquele que foi pleiteá-la no judiciário, não ofende a isonomia, pois esta se dá perante a lei e não contra a lei. Portanto, não há como ver-se na realização de um direito, sobretudo de porte constitucional, ofensa à igualdade. A criança não tem interesse em lista de espera. Aliás, sequer necessita do judiciário para esse fim. Então, o que acontece? Dessa maneira, a fila vai continuar existindo. Se eu entro com a ação individualmente e o judiciário está reconhecendo o meu direito, automaticamente aquele que estava em primeiro lugar na fila vai descer uma posição e assim sucessivamente. Mas eu vou ter apenas uma troca de lugar na fila, eu não vou resolver o problema. Por quê? Porque para resolver o problema eu preciso de uma expansão da rede. E a expansão da rede, lembra que eu disse, das políticas públicas, ela depende do executivo, ela depende do legislativo, ela depende da organização de um serviço público adequado, da contratação de pessoal, enfim. Uma das soluções foi a questão das creches conveniadas, que é bastante polêmico também. Mas só para mostrar para vocês que a educação tem realmente uma proteção diferenciada, né? No caso, comparativamente em relação a outros direitos e mesmo em relação a outros direitos sociais, quando ela é reconhecida como direito público subjetivo. Mas isso não quer dizer que outros direitos sociais não existam no Estado social e democrático de direito, outros direitos que também geram a obrigação de uma política pública por parte do Estado, e é um direito que não é só individual, mas é um direito de todo aquele grupo, por exemplo, que está na fila de espera. E aí, para resolver esse direito, não vai adiantar eu ficar exigindo individualmente. Com base nessas, isso foi um caso concreto que aconteceu em São Paulo, né, em que houve uma modificação na maneira do judiciário se portar em relação a essas ações individuais. Ele percebeu que se ele fosse ficar respondendo individualmente, era só enxugar gelo, trocar o lugar na fila. E aí, o que aconteceu? O judiciário acabou havendo uma discussão, né? Foram chamados vários setores envolvidos, né? As mães e pais, sindicato de professores, o secretário da educação, e estabeleceram metas concretas para se chegar ao cumprimento. Existia um déficit de cerca de 150 mil vagas, né, na cidade de São Paulo. E aí isso foi, o judiciário acabou passando a supervisionar, né, as metas que foram estabelecidas nesse diálogo interinstitucional entre vários setores que são envolvidos, mas dessa maneira reconheceu-se o direito tanto individual, mas também à política pública. Então era isso que eu queria falar para a gente começar. Estou aberta às questões. Fecho sim. Obrigada, professora Clarice. Nos abrilhantou aí nessa noite com uma temática de suma importância sobre os direitos sociais. E aí, uma temática que a gente vive cotidianamente, né? A gente usufrui desses direitos, né?
direito à educação, direito à saúde, uma série de direitos que hoje você falou muito bem aqui hoje, e o quanto é importante a gente ter esse esclarecimento, até mesmo porque somos nós que cobramos a efetivação, nós que cobramos lá do Estado, né? Porque você falou na sua fala que o Estado tem um papel aí de respeitar, proteger e implementar essas políticas sociais. E quem que está ali cobrando do Estado realmente, né, essa efetivação? E aí nós tivemos aqui a participação de algumas pessoas que estão te prestigiando. Eu vou falar duas perguntas que estão muito próximas aqui, tá? Porque aí a gente já faz, você responde de uma vez. E aí vou deixar a pergunta do Félix por último, que é uma pergunta um pouquinho diferente. E aí nós temos a pergunta da Fládima. Ela perguntou quais são as possibilidades atuais, pensando em trazer o direito como uma ferramenta mais social e acessível. Como fazer esses direitos fundamentais a chegarem realmente a quem precisa? E vamos lá. A Cláudia Regina, ela perguntou como promover a participação da sociedade civil na implementação de políticas que garantam os direitos sociais, refletindo no impacto positivo e duradouro para as reais necessidades da população. É com a senhora, professora. Aí eu abro para a próxima pergunta. Tá ótimo, obrigada aí pelas questões. Eu gostaria de estabelecer um diálogo mesmo com vocês, né? Existe muita controvérsia em relação à aplicabilidade desses direitos, etc. Mas uma coisa importante que eu acho que gostaria de enfatizar aqui, que em relação ao direito à educação, nós temos uma participação popular muito grande na elaboração de políticas públicas. Eu não sei se vocês sabem, né, mas o nosso Plano Nacional de Educação atual, que é um plano decenal, né, ele era um plano que, de 2014, ele estava previsto, né, para até junho desse ano, de 2024. Infelizmente, cerca de 90% das metas, das 20 metas que foram estabelecidas nesse plano, não foram cumpridas. Mas, ainda assim, ele teve um papel muito importante. Por quê? Ele foi fruto de uma série de conferências nacionais. Começou com conferências municipais, passou para conferências estaduais, até a Conferência Nacional de Educação. A última foi em janeiro desse ano, justamente para discutir quais seriam as metas do próximo plano, já que o de 2024 terminaria agora, mas ele foi prorrogado até que essas metas sejam discutidas. E realmente há, né, uma série de grupos dentro da sociedade, que são associações civis, ONGs, movimentos como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, sindicatos, também a participação de professores, associações científicas, né, que cobram muito a realização dessas políticas públicas, né? Então, existe uma participação da sociedade civil muito grande. O plano, inclusive, ele foi aprovado, né, por unanimidade na Câmara dos Deputados, né, e também no Senado. Bom, aí vocês vão dizer, mas o que tem se não é cumprido? Bom, o que acontece? A gente tem, na verdade, uma falta de coordenação, né? Porque entre políticas públicas, esse é um exemplo, é um caso de falta de coordenação entre políticas públicas. Por quê? Porque, de um lado, houve a previsão de um plano, que é um plano ambicioso, é um plano que ele pretendia, né, atualmente, gasta-se ou investe-se cerca de 5% do PIB na educação no Brasil. A ideia do plano, a meta 20 do plano, estabelece que a gente deveria chegar a 10% do plano, para poder realizar as suas metas. Metas que foram estabelecidas a partir desse diálogo com a sociedade civil. Então, lembra quando eu falei da nossa democracia, que é uma democracia direta? Então, essas conferências, os conselhos de direitos, é muito importante tomar esses locais, né? Se engajar nessas lutas, porque elas, de fato,
trazem resultados no sentido, assim, de se transformarem. O Plano Nacional de Educação, ele vem previsto, ele é uma lei, ele é um direito, é verdadeiro direito, não é norma programática, não são meras diretrizes. Então, eles precisam ser reconhecidos como verdadeiros direitos, e a gente precisa batalhar por isso, fazer parte dessas reivindicações, acompanhar, né, como é que elas se dão, como é que elas funcionam. Não sei se vocês sabem, mas também o Fundeb, né, que é a principal política de financiamento da educação básica atual, ele estava previsto no ato das disposições constitucionais transitórias, não estava no corpo da Constituição. E ele também tinha uma duração decenal. O que acontece? Fruto de uma pressão muito grande da sociedade civil nos parlamentares, por meio dessas associações, por meio desses movimentos sociais, conseguiu-se, né, colocar o Fundeb no corpo da Constituição. Ele passou a ser uma política permanente, não dependendo de, né, ser renovada, uma política permanente e, por exemplo, teve um outro avanço muito grande, que foi a ampliação, né, do valor que a União contribui, né, com o Fundeb, passou de 10% para 23%. Na verdade, esse 23% é gradual, né, a gente ainda vai alcançar até 2026, se eu não me engano, mas também foi fruto dessa participação. Então, eu acho que, judicialmente, é importante também acionar determinados canais, mas a gente tem que saber que existe uma limitação. Essa limitação que eu mencionei agora, de, por exemplo, se ficar só trocando lugar na fila, não vai adiantar. É preciso reconhecer que os direitos sociais têm como objeto, né, políticas públicas e não só a prestação individual. E também reconhecer que eles são direitos não só dos indivíduos, mas de grupos que estão numa situação de vulnerabilidade. E então existem canais, tanto por meio, hoje está se discutindo, né, esse novo, o novo Plano Nacional de Educação, e existem essas pressões muito grandes que são feitas no próprio poder legislativo, para que a gente não perca conquistas que já foram alcançadas. Então, a minha resposta ela vai no sentido de que a participação da sociedade civil, ela pode se dar no judiciário, sim, mas ela também pode e deve ocorrer por meio desses mecanismos de participação social direta que a nossa Constituição reconheceu. Existe o Fórum Nacional de Educação, que é um órgão importante. Ele foi, infelizmente, ele passou um período, né, em que esses conselhos e tal, o que não era reconhecido em lei, eles acabaram, alguns deles sendo, enfim, descontinuados, mas agora já estão de novo, né? Então, é importante reconhecer o nosso papel, né? Existem os conselhos de acompanhamento do Fundeb, existem os conselhos escolares, né? Os conselhos, e a nossa Constituição traz, né, o princípio da gestão democrática do ensino, então é fundamental tomar esses espaços, né, também para que o direito se realize lá na ponta, na escola, né? Então, agora, a primeira questão, desculpa, você pode responder, repetir, que eu me perdi um pouquinho. Voltar um pouquinho. Deixa eu desligar. Eu acredito que a senhora respondeu muito bem as duas perguntas. Então, tá bom. Por uma questão de tempo. Isso, melhorou. Uma questão de tempo, e a gente vai passar aqui para a terceira pergunta, que é do Félix Matias. E ele coloca aqui que ele é de Moçambique, e lá as leis são um pouco diferentes no sentido de desfavorecer a população. Ao falar sobre leis... Está cortando. Jusilene, desculpa interromper, é porque está cortando, eu não estou conseguindo ouvir. Será que é a minha internet? Para vocês está bem?
Vocês conseguem me ouvir sem interrupção? Oi, tá escutando direito agora? Tá escutando, professora Clarice? Eu estou escutando, mas está muito picado. Eu não consegui ouvir. Agora eu escutei. Ah, tá. Tenta de novo, vamos ver. Fecha só um pouquinho seu áudio. O Félix Matias, ele coloca que ele é de Moçambique e lá as leis são um pouco diferentes no sentido de desfavorecer a população. Ao falar de direitos positivados, ele ficou pensando se existe também direitos negativados. Também deixei a pergunta... Eu acho que talvez seja melhor escrever, porque eu não estou conseguindo ouvir mesmo. Você me ouve? Sim, te escuto perfeitamente. Deixei a pergunta... Para mim está muito picado. Deixei a pergunta aqui na lateral. Tá. Sou de Moçambique, é essa? Sou de Moçambique, lá as leis são um pouco diferentes no sentido de desfavorecer as populações. Ao falar de direitos positivados, fiquei pensando que será que existem também direitos negativados? Ótima pergunta. Oi? Espera que meu foninho caiu. Eu não estou vendo o nome dele, mas, enfim, obrigada pela pergunta. É muito bom poder trocar, né? Assim, Félix. Então, boa noite, Félix. Obrigada pela sua pergunta. A ideia do positivados é desses direitos serem postos, né? Serem reconhecidos formalmente por uma autoridade competente numa lei que é obrigatória, que é vinculante. Então, não é no sentido de positivo ou negativo, né? É no sentido de imposto, né, pela lei, e não propriamente de negativados, né? Nesse sentido, nesse caso, aí não existiria. O negativado seria o direito que não é reconhecido, né, formalmente. Oi, obrigada, professora. Não sei se está me escutando agora. Agradeço sua participação. Agradeço aí por ter respondido, né, as perguntas dos nossos ouvintes aí nessa noite. Em nome do professor Dr. Rafael Rossi, também agradeço. Você abriu o nosso evento aí, depois teremos outras palestras também. E deixa aí nosso sincero agradecimento à sua participação e à sua grande contribuição para os nossos estudos agora, que acredito que ampliou mais ainda a questão sobre os direitos sociais. Desejo a todos aí uma boa noite, um grande abraço, mais uma vez, professora Clarice Duarte, foi um prazer conhecê-la nessa noite. Eu que agradeço, uma pena agora no finalzinho que ficou cortado, mas eu estou à disposição, se vocês precisarem de alguma coisa, eu agradeço muito o convite, um prazer, e espero, né, ter podido contribuir um pouquinho para a gente pensar sobre esses temas, né? Porque fácil não é. A gente tem que se manter, né? Sempre, enfim, acreditando que a gente pode melhorar a proteção desses direitos, e de fato pode, né? Mas é um caminho que tem avanços e retrocessos, e aí a gente tem que estar sempre firme. Boa noite, então. Obrigada, viu?